E mais uma vez estamos com outro iceberg aqui no canal, para não perder o costume. Hoje exploraremos o vasto iceberg da filosofia. Essa matéria que particularmente nunca me canso de pesquisar a respeito. Caso você não esteja familiarizado, o iceberg consiste em uma divisão de tópicos sobre um determinado tema, onde quanto mais fundo vamos, mais obscuras e estranhas ficam as coisas. Agora, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Racionalismo e empirismo. O racionalismo é uma corrente filosófica a qual defende que o conhecimento é adquirido por meio da razão, e tão somente dela. Filósofos racionalistas importantes incluem Descartes, Spinoza e Wolff. Em oposição, o empirismo sustenta que o conhecimento é derivado exclusivamente da experiência, por meio dos nossos sentidos. Filósofos empiristas importantes incluem John Locke, Thomas Hobbes e David Hume. O conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Essa afirmação se refere a uma definição do conhecimento bastante antiga, iniciada por Platão, segundo a qual, para você conhecer algo, antes esse algo tem de ser verdadeiro. Você deve acreditar nessa verdade e, ainda por cima, possuir uma justificativa para isso, de modo a ser considerado conhecimento. A imagem a seguir representa bem essa ideia. Niilismo. Bem, o niilismo indica uma família de pontos de vista em que tudo o que existe, o mundo, as coisas, os princípios, os valores, é negado e reduzido a nada. Idealismo básico. Então, a mais básica forma de idealismo, até onde sei, é a pensada por George Berkeley. Para ele, os objetos materiais em nosso mundo exterior não existem, mas apenas enquanto ideias e mentes perceptoras dessas ideias. O filósofo teve alguns argumentos para isso. Seja exemplo, o argumento do véu da percepção. Em resposta a John Locke, Berkeley refere que Locke não argumenta de que modo as qualidades secundárias, como a cor, o sabor ou o cheiro, podem resultar de qualidades primárias, como o tamanho e a forma. Berkeley pergunta por que razão Deus criaria um mundo exterior para gerar causamente as nossas ideias, quando podia simplesmente criá-las diretamente. Saindo um pouco de Berkeley, o idealismo também está presente nas filosofias indianas do Vedanta. No budismo Mahayana, no ocidente ainda temos o idealismo transcendental de Kant, o idealismo alemão e, mais recentemente, o idealismo analítico, de Kastrup, filósofo participador ativo de bastantes podcasts no YouTube. Solipsismo. O solipsismo é a ideia filosófica de que apenas a mente de uma pessoa é segura de existir e que o conhecimento de qualquer coisa fora dela é incerto. Em outras palavras, o mundo exterior e outras pessoas podem não existir fora dessa mente. Entretanto, o filósofo René Descartes é com frequência confundido como solipsista, sobretudo por causa de seu ceticismo radical, que na verdade era apenas um método de encontrar uma base sólida para as suas crenças, e não uma defesa do solipsismo. Além disso, o solipsismo nunca foi exatamente popular durante a história da filosofia. Teoria da simulação. A teoria da simulação, ou mais precisamente, a hipótese da simulação, sugere que o mundo em que vivemos pode ser apenas uma ilusão. Imagine se nossa realidade fosse apenas uma complexa simulação de computador, criada por uma civilização avançada. Pois bem, essa ideia tem ganhado destaque, especialmente após filósofos e cientistas como Nick Bostrom questionarem a origem de nossa existência, considerando a possibilidade de que tudo seja uma grande projeção. A ciência torna a filosofia redundante. Então, sobre isso, o filósofo Daniel Dennett tem uma ótima citação contra esse pensamento. Não existe ciência sem filosofia. Existe apenas ciência cuja bagagem filosófica é assumida sem exame. Deus existe ou Deus não existe? Esses são dois argumentos opostos na metafísica, o ramo da filosofia que se ocupa da essência das coisas, incluindo a questão da existência de Deus. Primeiramente, se Deus existe, ele sempre existiu ou foi criado? E se foi criado, ele se criou ou algo o criou? Filósofos e filósofas têm explorado questões como essas por séculos, almejando chegar ao mais próximo da verdade. Basear a política na ficção. Não estou certo sobre o que esse tópico quer dizer,
mas meu melhor palpite é que isso diz respeito à frequência com que as pessoas chamam qualquer conjunto de regulamentos ou ações governamentais como literalmente 1984, fazendo referência ao romance de George Orwell. A liberdade de expressão é boa. Sim, mesmo porque é um dos direitos garantidos pela Constituição Federal Brasileira. Apoio aos direitos humanos. Outro tópico autoexplicativo. Não há muitos deles no iceberg, todavia. Devemos apoiar esses direitos, pois os seres humanos merecem ser tratados com respeito e dignidade. The School of Life. The School of Life, ou em português, a Escola da Vida, é uma organização global que dirige um canal no YouTube, responsável por fazer a filosofia chegar ao grande público na plataforma. Porém, a forma como diversos temas são tratados nestes vídeos tem sido criticada por muitos especialistas no assunto. Um exemplo é o vídeo do youtuber Big Joe, que explica por que ele considera o School of Life um canal ruim. A propósito, recomendo ir lá após assistirem a este vídeo. A democracia é boa. De fato, a democracia é uma parte legítima e essencial da nossa sociedade. Então, sim, a democracia é boa. A política está entre o liberalismo e o conservadorismo. Bem, isso concerne a visão de que a política se divide em dois grandes polos, nos quais se encontrariam todas as ideologias políticas, quer no liberalismo, quer no conservadorismo. Como podemos ver neste mapa? Realismo direto e realismo indireto. Então, essas são duas teorias contrárias no âmbito da percepção em filosofia, relativas à maneira como percebemos o mundo. O realismo direto é a visão de que o mundo exterior existe independentemente da mente e que o percebemos diretamente. Quando observamos um objeto, como uma árvore, estamos percebendo diretamente esse objeto e suas propriedades. Por outro lado, o realismo indireto defende que percebemos o mundo exterior de forma indireta, por meio dos dados dos sentidos. Segundo essa visão, o objeto imediato da percepção são os nossos sentidos, os quais representam o mundo exterior independentemente de nossa mente. Estoicismo moderno. Isso se trata da nova tentativa de reviver o movimento do estoicismo. Isso não é surpresa, levando em conta o quão aplicável o estoicismo é em comparação com outras escolas metafísicas de filosofia. O estoicismo está preocupado com viver uma boa vida e ser uma boa pessoa. Ora, muitos querem e buscam realizar diariamente esses feitos. Um autor deste ramo, o qual eu estou mais familiarizado no momento, é o professor Massimo Pligiuti. Assim, se você procura entender melhor o estoicismo e aplicá-lo em seu dia a dia, sugiro a leitura de suas obras como um ponto de partida. Garfo de Hume. Agora, começando a segunda camada do iceberg, temos um princípio chamado de Garfo de Hume, pensado, é claro, por David Hume. Ele argumenta que a verdade só pode ser verdadeira em uma das duas maneiras. Primeiro, a relação de ideias. Em segundo, as questões de fato. Isso quer dizer que, quando encontrarmos qualquer assunto que pareça ser um conhecimento, podemos nos fazer duas perguntas. Isso deriva de uma relação de ideias claramente certa? É uma matéria de fato empírica, confirmada pela experiência? Basicamente, isso serve como um filtro de mentiras. E caso você não conseguisse responder afirmativamente a alguma dessas perguntas, então o assunto em questão não seria nem mesmo um conhecimento. Cogito ergo sum. Essa é uma frase que você já ouviu e talvez não sabe. Cogito ergo sum, ou também penso logo existo, se trata de uma das frases mais reconhecidas e lembradas na filosofia, dita justamente pelo pai da filosofia moderna, René Descartes. Para chegar a essa conclusão, ele seguia um raciocínio anterior. Primeiro, teríamos de reconhecer os limites da razão humana, ao entender que ela não pode conhecer a essência da realidade, mas, em compensação, ela pode conhecer, e muito bem, o seu próprio ato de conhecer e de pensar. Isso porque, embora possamos duvidar de tudo, uma coisa resiste a qualquer dúvida: o próprio ato de pensar. Assim, pelo menos um ato de conhecimento é garantido: o ato de conhecer. Reformulando a frase, penso logo existo seria o mesmo que dizer: tenho absoluta certeza de que existo, pelo menos enquanto uma coisa pensante. Dualismo de propriedades. Diferentemente do dualismo cartesiano, considera corpo e mente como substâncias separadas, o dualismo de propriedades defende que propriedades imateriais
ou mentais, como pensamentos, memórias e imaginação, existem numa substância física, no caso dos humanos, o cérebro. No entanto, essa teoria se divide em duas linhas de raciocínio. A primeira postula que a mente exerce forte impacto no mundo físico, mesmo dependendo do cérebro para existir. Já para a segunda, propriedades mentais não exercem impacto em nosso mundo. Outras teorias, como o epifenomenalismo, o panpsiquismo e o idealismo subjetivo, partem desse princípio. Antinatalismo. Antinatalismo é a ideia de que ter filhos é moralmente errado. O principal argumento a favor dessa posição se baseia na ideia de que a procriação é, essencialmente, um processo pelo qual um ser humano é trazido sem o seu consentimento ao mundo, muitas vezes cruel e injusto. Alguns antinatalistas ainda veem a procriação de qualquer ser senciente, como a dos animais, sendo igualmente imoral. Determinismo. Ora, estamos diante de um dos debates mais intrigantes na filosofia: determinismo versus livre-arbítrio. Por determinismo, entende-se a visão de que todos os acontecimentos do mundo, especialmente os futuros, são determinados por causas prévias. Em contraste com o determinismo, a doutrina filosófica do livre-arbítrio afirma que nós possuímos o poder de escolher as nossas ações. Então, dizer que alguém tem livre-arbítrio, no mínimo, implica dizer que essa pessoa tem a capacidade de escolher o seu curso de ação. Absurdismo. Eis a chamada filosofia do absurdo. Ela acredita que o universo é irracional e sem sentido e, ao mesmo tempo, que a busca por sentido e valor na vida coloca o indivíduo em conflito com o universo. Albert Camus, o filósofo absurdista mais famoso, descreve isso em seu ensaio O Mito de Sísifo. Nessa obra, ele afirma que todos nós, em algum momento, nos perguntamos sobre o significado da vida. Tal curiosidade é natural e faz parte da experiência humana. No entanto, ele argumenta que, por mais que busquemos respostas, não há uma resposta definitiva para essa pergunta. O filósofo ainda rejeita todas as explicações sobre o sentido da vida, afirmando que o universo e a vida não têm propósito claro. Diante disso, ele sugere que devemos aprender a viver com esse vazio, aceitando que a existência não possui um significado fixo ou determinado. A causalidade não é empírica. Bem, acredito que esse tópico se refira à análise de Hume sobre a causalidade. Então, partindo do princípio do Garfield Hume, já explicado no início desta camada, ele sustenta haver um problema com o raciocínio da causalidade. Hume levanta o problema de que não podemos justificar racionalmente a crença em causalidade apenas com base na observação, nem derivar uma conexão necessária entre eventos somente a partir da experiência. Exemplificando, podemos ver o sol nascer toda manhã e concluir que ele nascerá novamente amanhã, certo? Bom, de acordo com Hume, essa crença não procede, posto que alegar o oposto, ou seja, o sol não nascerá amanhã, não envolve uma contradição lógica nem um raciocínio provável, pois não podemos ver o futuro nascer do sol no presente. Ética deontológica. A ética deontológica é uma teoria moral que determina se uma escolha é moralmente certa ou errada. Essa abordagem contrasta com a ética consequencialista, segundo a qual a moralidade de uma ação depende de suas consequências. O conceito mais famoso para isso talvez seja o imperativo categórico de Kant. Esta frase dele o sintetiza muito bem. Age sempre de tal modo que o teu comportamento possa vir a ser princípio de uma lei universal. A divisão continental analítica. Esse tópico concerne a divisão da filosofia em duas tradições, a continental e a analítica. A filosofia continental, desenvolvida sobretudo na Europa continental, como a Alemanha e a França, foca na subjetividade e na especulação. Quanto à tradição continental, pense em pessoas como Husserl, Foucault e Heidegger. Por outro lado, a filosofia analítica, predominantemente em países de língua inglesa, como Inglaterra e Estados Unidos, tem como foco a clareza e a objetividade. Quanto à tradição analítica, pense em pessoas como Frege, Bertrand Russell e Wittgenstein. Uma crítica comum a essa divisão é que as diferenças entre ambas as tradições são mais históricas e culturais do que estritamente filosóficas. O problema de Gettier. Então, o problema de Gettier é uma contestação da crença verdadeira justificada, já discutida na primeira camada. Digamos que fulano tenta a sorte e compra um bilhete na loteria. Após conferir o resultado, ele vê que os números sorteados coincidem com os dele. Ele acredita ter ganhado, contudo o sorteio foi invalidado por erro.
Aqui, fulano claramente detende uma crença verdadeira, mas a justificativa para ela é errônea. Existencialismo. O existencialismo é uma tradição filosófica que afirma que a vida não tem sentido. Entre os principais existencialistas estão Kierkegaard, Dostoiévski, Sartre, Simone de Beauvoir e Frantz Fanon. Sartre uma vez disse: a existência precede a essência. Com isso, ele entende que primeiro o homem nasce para depois construir a sua identidade. Simone de Beauvoir destaca a distinção entre liberdade existencial e liberdade social, argumentando que mesmo que não exista objetivamente o bem e o mal, restringir a liberdade dos outros através do poder ainda é o que eles chamam de má-fé. Pessimismo. O pessimismo é a visão filosófica que atribui um valor negativo à vida. Filósofos pessimistas geralmente argumentam existir uma prevalência de dor sobre os prazeres, de a existência ser adversa aos seres vivos e de a vida não possuir um sentido ou propósito pré-estabelecido. Arthur Schopenhauer, considerado o pai do pessimismo filosófico, afirma que o mundo, mais do que um lugar terrível, era o pior dos mundos possíveis e, se pudesse ser ainda um pouco pior, deixaria de existir. Utilitarismo. Assim como a ética deontológica, explicada anteriormente, o utilitarismo também é uma teoria moral. No entanto, aqui, o único parâmetro para determinar o que é certo ou errado são as consequências de uma ação. Jeremy Bentham e John Stuart Mill são duas figuras-chave desse movimento. Para Bentham, uma ação é útil se gerar a maior quantidade de felicidade para um indivíduo. O critério que ele propõe é aquele que aumenta o prazer e diminui a dor. E, para isso, o indivíduo deve calcular o impacto de suas ações. Já Mill defende que alguns prazeres são superiores a outros. Assim, o prazer de ler um livro geraria mais prazer se comparado ao de comer, beber e dormir, por exemplo. Estoicismo antigo. Trata-se da escola original do estoicismo, fundada por Zenão de Cítio na antiguidade. 3 grandes estoicos desse período são Sêneca, Marco Aurélio e Cícero. Felizmente, grande parte dos estoicos escreveu de forma clara e objetiva. Portanto, uma excelente maneira de iniciar no estoicismo antigo é lendo as obras desses filósofos principais. Assim, você evita a necessidade de buscar comentadores para entender o que está escrito. Platão estava certo sobre a democracia. Para Platão, a democracia não é uma forma de governo eficiente, pois o povo se deixaria levar pelas aparências. Em A República, ele defendeu um sistema de governo chamado sofocracia, no qual reis filósofos lideram o Estado. Marxismo. Eis um tema bastante extenso, abrangendo conceitos como materialismo histórico dialético, infraestrutura, superestrutura e mais-valia. Para quem busca uma introdução ao pensamento marxista, recomendo a palestra do professor emérito José Paulo Neto, disponível no YouTube. Otimismo. Isso não é apenas a simples ideia de pensar no lado positivo das coisas. Trata-se de uma concepção filosófica, geralmente associada a Leibniz. Nas palavras dele, vivemos no melhor dos mundos possíveis. Segue a sua lógica. Deus tem a ideia de um número infinito de universos. Apenas um desses universos pode existir de fato. As escolhas de Deus estão sujeitas ao princípio da razão suficiente. Ou seja, Deus tem razões para escolher uma coisa ou outra. Deus é bom. Portanto, o universo que Deus escolheu para existir é o melhor de todos os mundos possíveis. Ética das virtudes. A ética das virtudes é uma doutrina filosófica que coloca a virtude e o caráter como o foco central da ética. Vejamos a visão da tríade grega sobre isso. Sócrates diz que ser virtuoso é uma forma de conhecimento. Platão concorda com seu mestre, mas dita 4 virtudes principais: sabedoria, coragem, moderação e justiça. Aristóteles entende as virtudes como um meio para alcançar a amizade autêntica, sem a qual não se é feliz de verdade. O mundo das ideias. Isso deriva da metafísica de Platão, na qual existem 2 mundos, a saber, o mundo sensível, onde todos habitamos, e o mundo inteligível, ou das ideias, onde estão as ideias absolutas ou formas. Nesta visão, tudo o que nós percebemos no mundo são apenas imitações das essências contidas no plano das ideias. Humanismo. O humanismo é um termo usado para indicar 2 coisas diferentes. Primeiro, o movimento literário e filosófico nascido na Itália que valorizava o homem em sua totalidade e a tentativa de compreendê-lo, sendo um dos aspectos fundamentais do Renascimento. Segundo, qualquer movimento filosófico que tenha como fundamento a natureza humana, ou os limites e interesses do homem. O termo também costuma ser associado ao secularismo e a uma forte confiança na ciência e na razão. Estética. Ao contrário da crença popular,
Isso não é apenas uma tendência da internet, como a do Vaporwave de espaçar as letras, mas um ramo da filosofia que trata da origem da beleza e dos nossos gostos, seja na poesia, na música, ao apreciar uma pintura ou em atividades mais simples como caminhar na mata. J.B.P. sobre o pós-modernismo. Jordan B. Peterson é um controverso psicólogo canadense que revelou um profundo desconhecimento da filosofia pós-moderna, tal como se vê em sua correlação com o marxismo. Para uma visão mais detalhada, recomendo o vídeo do CCK Philosophy acerca do tema. Platão não tinha crenças, era tudo Sócrates. Muito bem, Sócrates não deixou nenhum registro escrito de suas ideias. O que sabemos sobre sua filosofia vem de outros filósofos, especialmente Platão, que escreveu boa parte de suas obras em forma de diálogo, nos quais Sócrates é o personagem principal. Por conta disso, é difícil saber com precisão o que realmente pertence a quem. Dessa forma, o meme afirma ironicamente que Platão não tinha pensamento próprio e roubou tudo de Sócrates. Liberdade radical em Sartre. Então, a liberdade em Sartre está diretamente ligada à responsabilidade individual. Para ele, a típica frase "eu não tive escolha" perde o sentido, pois estamos sempre escolhendo, mesmo quando optamos por não agir. Daí a frase, o homem está condenado a ser livre, ou seja, somos lançados ao mundo quando nascemos. Isso sim é algo sobre o qual não tivemos escolha. Hegel é tese, antítese, síntese. Isso se refere à dialética de Hegel, na qual a oposição de ideias é o fator determinante da relação entre elas. Esse processo compreende 3 etapas: tese, formulação de uma ideia; antítese, afirmação que nega a tese; síntese, negação da antítese que supera a tese. A síntese não é uma resolução final, mas será depois a tese de uma nova tríade, que terá uma antítese e assim sucessivamente. Vontade em Schopenhauer. Talvez o tema mais relevante trabalhado por Schopenhauer. Criticando o otimismo nos trabalhos de Kant e Hegel, ele propôs que somos motivados pelos nossos próprios desejos, os quais nunca são saciados. A vontade, de acordo com ele, é a causa de todo o sofrimento da espécie humana, e o sofrimento é o resultado de estarmos constantemente desejando mais e mais. Pronto à mão. Pronto à mão faz parte de uma distinção traçada pelo filósofo Heidegger para descrever as atitudes que nós temos em relação às coisas do mundo. Já presente em mãos é a atitude neutra de um cientista ou de um teórico que está tentando observar e dar sentido a algo. Essa atitude preocupa-se apenas com os fatos básicos de uma coisa e não possui conceitos da sua história ou da sua utilidade. Em contraste, pronto à mão apresenta uma atitude mais envolvida, que vê as coisas como úteis para conseguir algo. Por exemplo, um martelo é pronto à mão, pois o usamos para certos propósitos, sem qualquer teorização. Idealismo alemão. Movimento filosófico da virada do século XVIII para o XIX, o idealismo alemão está relacionado a um conjunto de filosofias idealistas desenvolvidas na Alemanha, e esteve ligado tanto ao romantismo quanto às políticas revolucionárias do iluminismo. Entre os principais pensadores desse movimento estão Fichte, Hegel e Schelling. Esse trio deve muito a Kant, considerado um verdadeiro precursor do idealismo alemão, o que os leva a serem reconhecidos como pós-kantianos. Teoria crítica. A teoria crítica é uma abordagem filosófica voltada para a análise e crítica das estruturas sociais, políticas e culturais. Ela foi desenvolvida na Escola de Frankfurt, no século XX, e seus principais nomes são Horkheimer, Adorno, Marcuse e Habermas. O objetivo central dessa corrente é promover a emancipação humana e a transformação da sociedade, sendo uma de suas principais características a dialética, que valoriza o diálogo e o confronto de ideias para uma compreensão mais ampla da realidade. Além disso, a teoria crítica dialoga com outras escolas de pensamento, tais como o existencialismo e a fenomenologia. Esta aqui, por sinal, é uma das minhas áreas preferidas na filosofia. Complexo de Édipo. Isso consiste em uma teoria criada pelo fundador da psicanálise, Sigmund Freud, segundo a qual um menino inconscientemente alimenta ódio pelo pai, enquanto nutre desejos amorosos pela mãe. O complexo recebe o nome da lenda grega de Édipo, que, sem saber, descobre ter assassinado o pai e se casado com a mãe. Além de polêmica, essa teoria foi, e continua sendo, bastante criticada. Throwness. Esse é outro conceito de Heidegger, usado para descrever como nós humanos somos jogados no mundo.
Sem nenhum consentimento prévio, somos completa e arbitrariamente jogados na vida. E nos deparamos com frustrações, sofrimento e responsabilidades. Thrownness também está ligado à ideia de liberdade radical. E você não estaria errado em pensar assim, pois o próprio Heidegger era um grande conhecedor do pensamento existencialista. Estruturalismo e pós-estruturalismo. O estruturalismo é comumente associado ao linguista suíço Ferdinand de Saussure. Em sua obra Curso de Linguística Geral, Saussure define o conceito de semiologia, uma ciência que estuda os signos no quadro da vida social. O signo é a relação entre um som, o significante, e um conceito, o significado. Ele apontou que a associação entre significante e significado é arbitrária. Mas que tal este exemplo? A palavra gato se refere ao felino de 4 patas, mas também se refere a um homem bonito ou atraente, bem como pode indicar as ligações de serviços clandestinos. E como podemos ver, todos eles são significados muito diferentes. Essa significação funciona em uma corrente, onde gato representa o felino, e representa o homem atraente, e representa a clandestinidade, que é um exemplo de imoralidade, e daí em diante. Por sua vez, o pós-estruturalismo surgiu para questionar as várias interpretações realizadas pelo estruturalismo. Alguns de seus representantes mais notáveis são Jean Baudrillard, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel Foucault e Roland Barthes. Monismo de Spinoza. Contrariamente ao dualismo cartesiano, que, como antes mencionado, admite corpo e espírito como duas coisas distintas, Spinoza sustenta que ambos na realidade constituem uma única substância. A isso é dado o nome de monismo. O princípio do prazer. Esse é outro conceito de Freud, referente à nossa procura instintiva pelo prazer e à evitação de dor e sofrimento, que o id, a parte impulsiva de nosso inconsciente, para a psicanálise freudiana, está submetida. Curiosamente, foi a partir dessa divisão da psique entre consciente e inconsciente que Freud popularizou a analogia do iceberg. Mindiness. Mindiness é uma característica da existência descrita por Heidegger. Refere-se ao fato de que as coisas não simplesmente flutuam pelo mundo, mas estão sempre presentes em relação a mim. Para Heidegger, uma coisa não apenas existe, mas está presente dentro de uma determinada perspectiva do ser. Por exemplo, quando alguém me diz algo, não escuto de uma forma universal e abstrata. Escuto em uma língua específica, em um determinado momento no tempo, e tudo isso contribui para um significado contextual sobre o que me está sendo dito. Vontade de poder. Isso se refere a um conceito da filosofia de Nietzsche. Descreve o que para ele era a principal força motriz nos seres humanos, muito embora esse conceito nunca tenha sido bem definido em seus escritos, o que levou a diferentes interpretações na literatura. Esse poder a que Nietzsche se refere não é simplesmente um poder físico ou militar, mas sim o poder que faz o cientista pesquisar ou do artista para criar, enfim. A Sociedade do Espetáculo. Em 1967, o filósofo francês Guy Debord publicou A Sociedade do Espetáculo. Neste livro, ele aborda temas como a degradação da vida humana, os meios de comunicação de massa e o fetichismo da mercadoria, além de comparar a religião ao marketing e discutir autenticidade contra inautenticidade. A obra também é considerada uma fonte de inspiração para o movimento situacionista. Inclusive, ela está em domínio público, você pode lê-la de graça. Olha só. A pulsão de morte. A pulsão de morte é um conceito formulado por Freud para descrever um impulso de praticarmos ações prejudiciais contra nós mesmos. Por exemplo, Cicrano é diabético e, mesmo sabendo disso, ele continua a beber Coca-Cola todos os dias, apesar do aconselhamento médico para parar. Conforme a teoria freudiana, esse comportamento pode ser considerado uma expressão da pulsão de morte. Nietzsche como existencialista. Nietzsche representou uma grande influência na filosofia ocidental, ainda mais em correntes posteriores como o existencialismo e o pós-modernismo. Sua maior conexão com o existencialismo pode ter sido a proclamação de que Deus está morto. Enquanto a sociedade e a cultura progrediam e a religião se tornava menos enfatizada, Nietzsche ficou preocupado com a falta de uma verdade unificadora para guiar a humanidade. Isso lançou as bases para o existencialismo, como as afirmações de que não há sentido no mundo pré-determinado, nem há um Deus e tampouco uma moralidade objetiva. Antes de
encerrar o vídeo, quero dizer que foi uma honra estar aqui. Compartilhar esse conteúdo com vocês me deixa muito satisfeito. Pelo visto, isso é tudo. Espero que tenham gostado e até mais.